Meus amigos, agora são 11 horas e 33 minutos. A gente teve uma ação hoje, uma operação deflagrada pelo GAECO, junto com a Polícia Militar, para deflagrar fraudes em licitações. A operação contou com o Ministério Público, o GAECO, por meio deste importante grupo de atuação especial de combate ao crime organizado e também com a Polícia Militar. O objetivo era desarticular um grupo ligado ao PCC, agora ligado também a entes públicos, vereadores, presidente de Câmara, inclusive, envolvido. Essas imagens que você acompanha são imagens ao vivo, diretamente do Ministério Público de São Paulo, onde os promotores de justiça estão esclarecendo do que se trata esta operação de hoje, uma busca contra o crime organizado, envolvendo licitações. Vamos acompanhar um trecho. Interessados e, consequentemente, recebiam remuneração por isso. Ali, os jornalistas estão fazendo algumas perguntas, é uma entrevista coletiva e o promotor está respondendo. Advogados e empresários. Quais cidades, doutor? Quais cidades? Nós estamos ouvindo o Yuri Fisberg, que é promotor de justiça do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, respondendo as perguntas dos jornalistas. Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Guararema, Poá, Itatiba, Santos, Guarujá, Sorocaba, Buri, Cubatão e Santa Isabel e Arujá. São as principais. Não tem empresas de todas as... Arujá. Itatiba também. E Itatiba. Muito bem, ele está falando das cidades que foram alvos aí, onde há suspeita de envolvimento de licitações com o crime organizado, com o PCC. Muitas cidades do Alto Tietê, algumas outras próximas aqui de São Paulo, inclusive Sorocaba, Itatiba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, tantas cidades. A gente continua ouvindo aí o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, do GAECO, que hoje deflagrou uma operação buscando achar documentos, pessoas presas, inclusive, que estão ligadas a esta operação do GAECO de São Paulo e da Polícia Militar. O PCC estaria infiltrado nas organizações políticas, nas câmaras dos vereadores. Vereadores foram presos, presidente de Câmara, alguns empresários também, que são aqueles que licitam com o poder público, também foram presos e alvos desta operação. O Ministério Público de São Paulo está, neste momento, concedendo uma entrevista coletiva pelo seu representante do GAECO, o promotor, Dr. Yuri Fisberg, que continua respondendo às perguntas dos jornalistas. Mas, no caso, o alvo que o senhor está citando, o investigado, ele não foi preso pela questão profissional dele como advogado. O envolvimento dele apurado até então é como servidor comissionado da Câmara de Cubatão. Ele respondeu uma pergunta ali sobre um advogado que teria sido preso e que sem acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil, que poderia anular essa prisão. Inclusive, ele responde que não foi preso como advogado, mas como servidor municipal. Isso certamente vai gerar aí alguma discussão. São 11 horas e 36 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui, a gente segue acompanhando a entrevista do Ministério Público de São Paulo sobre a operação deflagrada hoje. É absolutamente distinta. O núcleo de atuação, pelo menos ao longo do que foi apurado até agora, é totalmente distinto. Mas como aqueles que tiveram aqui na semana passada na operação com relação às empresas de ônibus, o primeiro comando da capital tem diversificado sua atuação, complexificado sua atuação em diversos ramos, inclusive no ramo público. Lincoln Gaquia, promotor de justiça absolutamente expert no assunto, veio aqui semana passada e disse sobre a questão da máfia e a influência do primeiro comando da capital dentro das prefeituras e afins. Então, acho que demonstra que exatamente o que ele disse semana passada, a facção está bastante influenciando os rumos de contratações públicas. A informação importante do Ministério Público de que a facção estaria influenciando as contratações públicas. Buscas aqui na capital de São Paulo. Por que esses 3 vereadores foram detidos e há outras cidades com também... Os jornalistas continuam fazendo perguntas ao promotor de justiça do GAECO, do Ministério Público, e ele está esclarecendo ali detalhes dessa operação. Entrar muito na identificação de alvos, eu não vou fazê-lo. O que eu posso dizer é que a prisão temporária se justifica excepcionalmente na legislação exatamente para preservar uma investigação e assegurar que essa investigação ocorra. Inclusive, o prazo é bastante exíguo, 5 dias por conta disso. Podem ser prorrogados ao final, então aqueles que estão presos teriam, sob o fundamento da lei, algum obstáculo, poderiam causar algum obstáculo à investigação, o que não significa que outros agentes públicos serão excluídos em eventual denúncia, em eventuais outras medidas do Ministério Público.
No que foi levantado até agora, eles recebiam valores para favorecer as empresas nas prefeituras e câmaras. Até agora, o que a gente tem levantado é que esses valores podiam ser pagos em dinheiro, às vezes em Pix, às vezes por interposta pessoa, às vezes até diretamente, sem qualquer constrangimento. Está aí o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, do GAECO, trazendo detalhes desta operação de hoje, junto com a Polícia Militar, que prendeu algumas pessoas. A principal das empresas do grupo movimentou nos últimos anos em contratos públicos, que consiste na principal atividade da empresa, mais de 200 milhões. Considerando aquelas licitações em que as pessoas simulam competição, ou seja, os contratos são nulos, por si esses valores são ilícitos. Obviamente houve alguma prestação de serviço, houve efetivamente pagamento a funcionários, mas esses valores foram desviados e poderiam talvez ter sido melhor contratados pela administração, houvesse licitação. Muito bem, a gente estava acompanhando aí a coletiva de imprensa do Ministério Público de São Paulo, do promotor do GAECO, o Dr. Yuri Fisberg, que dá detalhes ali desta operação de hoje, que teve como alvos políticos, inclusive, vereadores, presidente de Câmara, servidores públicos, empresários e também um advogado em cidades do Alto do Tietê e algumas aqui da região da Grande São Paulo, que seriam agentes públicos que facilitariam, receberiam dinheiro da facção criminosa, do PCC, para facilitar contratos públicos no âmbito das câmaras municipais e das prefeituras. Mano Ferreira, eu quero te ouvir. O PCC está chegando no poder público cada vez mais. Exatamente, Koba. Isso mostra como é urgente discutirmos no Brasil a construção de um cordão sanitário na política que isole a infiltração das organizações criminosas no setor público. A gente perde muito tempo, muitas vezes, com uma polarização ideológica entre esquerda e direita e deixa de prestar atenção no perigo que é uma verdadeira polarização, que é entre a política, ou seja, aqueles que estão no poder público para ter propostas de resolução de problemas públicos por meio do Estado, e o crime, aqueles que estão no Estado para aparelhar as instituições em nome da perpetuação dos seus próprios interesses criminosos. E isso põe em risco a democracia e a segurança, a vida de todos nós no limite. Porque se a gente está falando do aumento do poder do crime organizado, isso na ponta quer dizer o aumento da violência, o aumento da insegurança e a fragilização dos direitos fundamentais de todos nós como indivíduos. Muito bem. Para quem nos acompanha por imagens, coloca aquelas imagens novamente, Priori, eu vou pedir para você, para a gente acompanhar o que foi apreendido hoje. Tá vendo aí, para quem nos acompanha por imagens, uma mesa cheia de dinheiro em espécie, nota em cima de nota. Nós temos até dólares ali, alguns outros relógios, joias, nós temos ali alguns componentes eletrônicos, um notebook, documentos, anotações e armas também, armas e munições. Todos estes objetos, armamentos, objetos eletrônicos e dinheiro foram apreendidos hoje nesta operação chamada de Operação Munditia, Capitão Telhada. Me agrada muito a nova atuação do GAECO voltada a esse tipo de crime, né? O crime do colarinho branco, o crime que pesquisa as fraudes, que investiga o crime financeiro, político, porque quando eu trabalhava na Rota, por exemplo, o GAECO era muito voltado numa inteligência contra os crimes mais violentos. Então era tráfico de drogas, porte de arma, tráfico de armas e crimes de roubo e domínio de cidade. A gente atuava muito, isso lá nos idos de 2010, 11, 12, no combate direto ao crime organizado, que é um prejuízo muito grande em relação tanto à polícia, que vai para o enfrentamento direto, quanto para a sociedade. Em geral, se vê envolvido em tiroteios. Então, esse tipo de crime, me agrada o GAECO estar se aprofundando nessas ilicitudes, e quanto mais bandido na cadeia, melhor. E bandido aqui, leia-se político, leia-se empresário, leia-se esse bando de marginal que se usa da estrutura das prefeituras, dos municípios e até do governo para ganhar dinheiro e para lavar dinheiro do crime. Cadeia para eles. Ô Felipe Monteiro, a gente estava acompanhando uma coletiva, um pouco antes do Dr. Yuri falava a promotora de justiça Flávia Flores, que é do GAECO de Guarulhos, uma das cidades que foram ali alvos, uma das cidades alvo da operação. Ela disse o seguinte, Felipe Monteiro: estamos tratando de uma organização criminosamente
uma organização criminosa, favorecendo a facção em 3 eixos. 3 eixos citados pela promotora de justiça. A prática de crime de fraude em licitação, a prática de crime de corrupção por meio dos agentes públicos e lavagem de dinheiro. É o que visa essa operação de hoje. Felipe Monteiro. Ô Koba, você vê que a organização criminosa no Brasil está muito bem estruturada, né? E está dentro do poder político e está dentro do poder econômico também. Esse é o grande problema quando a gente quer combater o crime organizado somente no combate contra as drogas. O nível de profissionalismo do PCC, do Comando Vermelho, é tanto hoje em dia que eles têm atividades lícitas, né, por trás deles. Não é? Então, infelizmente, o PCC já está dentro de contratos públicos, seja por meio de contrato de transporte de passageiro, no caso de ônibus aqui de São Paulo, seja por meio de contratos de varrição de lixo, de limpeza urbana e outros contratos com a administração pública. Então, a roupagem que tem da organização financeira é uma roupagem ilícita, não é? Então, se a gente quiser combater o crime organizado no Brasil, nós temos que sufocar financeiramente o crime organizado. Vou nem entrar no mérito de legalização das drogas, mas no mínimo nós temos que começar a acompanhar o dinheiro, né? Evitar, como a promotora disse, a lavagem de dinheiro que é feita por meio de contratos legais, né, com o poder público, seja por meio de criar critérios muito mais firmes de fiscalização dos contratos públicos, de modo a impedir que uma organização consiga prestar um serviço público sem ter condição de prestar o serviço público, fiscalizando o processo de licitação para que não haja fraude de licitação. É bom lembrar que uma das principais denúncias que está tendo contra essas pessoas aí é exatamente fraude da licitação. Ou seja, houve uma facilitação para que a organização criminosa ganhasse contrato público. Uma simulação. Isso é inadmissível. Então, que bom que o GAECO está fazendo esse tipo de fiscalização, mas nós temos que pensar formas estruturantes muito mais profundas de combater esse tipo de situação. Interessante o que você fala, hein, UPP? Na linha do que falava o promotor também, essa facilitação em contratos públicos faz, na verdade, surgir um grande teatro, né, Telhada? Porque você imagina só, o PCC vai lá, tem uma empresa. O PCC financia uma empresa, abre um CNPJ e coloca esse CNPJ para concorrer numa licitação para ganhar dinheiro público. Aí não basta só ser uma empresa do crime organizado, uma empresa do PCC. Eles vão lá e corrompem quem? O vereador, o secretário, o prefeito, alguém do poder público, para quê? Para fazer um teatrão na licitação e eles serem os favorecidos e agora a empresa do PCC ganha o contrato público. A empresa do PCC ganha dinheiro público. Ou seja, o cidadão dessas cidades aí vão lá, paga o seu imposto, paga o seu custoso imposto para chegar na onde esse dinheiro, no final das contas, no crime organizado. Você patrocinar o PCC no final das contas, porque é isso que acontece. Você paga o seu imposto, cai no caixa da prefeitura e a prefeitura paga o contrato público que foi celebrado com um teatrinho de licitação para favorecer uma empresa criminosa. Agora, rapidamente, as cidades que estão envolvidas, só para a gente resgatar aqui, são as cidades de Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri e Itatiba, entre outras. Em todas essas cidades há pelo menos algum alvo desta operação do Ministério Público. Mano Ferreira, rapidinho. Eu queria chamar a atenção por um ponto, Koba, porque a gente tratou recentemente do caso do PCC com envolvimento em empresas de ônibus que, inclusive, recebiam dinheiro público, né? Subsídio da prefeitura para funcionarem. E, ao mesmo tempo, veja só, faziam lavagem de dinheiro para o crime organizado. De que forma faziam lavagem de dinheiro? Inflando as receitas, né? Pegando receitas que eram do tráfico de drogas e colocando para dentro da empresa de ônibus. Mas, ora, como é que a prefeitura está dando dinheiro público, subsídio, para complementar, em tese, a necessidade de caixa da empresa, para além do que o cidadão paga no bilhete do transporte, e, ao mesmo tempo, essa empresa está lavando dinheiro? Isso quer dizer que não há um controle adequado sobre a contabilidade dessas empresas de uma forma escandalosa, porque se está tendo margem para colocar dinheiro lavado dentro da empresa, quer dizer
que está tendo uma margem de lucro que não precisa de subsídio público. E mais uma coisa, né, Mano Ferreira? A gente falou aqui da perspectiva do cidadão que paga o imposto que vai cair na mão do crime organizado. Mas tem um detalhe também, né? Eles corrompem ali os agentes públicos para entrar na licitação no lugar de alguém. E quem é esse alguém que fica de fora? O empresário sério, o empresário honesto. Exato. O cara que tem uma empresa que não está corrompendo o poder público, o cara que tem uma empresa que não é do PCC. Tem esse detalhe também. Rapidinho, Pepe. Esse é um ponto importante, Koba. Imagina o seguinte, numa licitação que ganha o menor preço, às vezes o PCC coloca o preço lá embaixo para ganhar o contrato, ganha a licitação e tem um prejuízo na prestação de serviço, mas consegue limpar o dinheiro do crime. Né? Ou seja, então nós temos que rever, inclusive, a forma de selecionar a melhor proposta para a administração pública. Às vezes, o menor preço não significa o melhor contrato. Interessante isso, viu?